Meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da Palavra de Deus venha conduzi-los de acordo com a vontade de Deus para que todos tenham uma vida de qualidade, todos sejam livres e tenham uma vida de qualidade. E a vida de qualidade começa no nosso interior. Ela nasce dentro de nós quando aceitamos, acatamos, sujeitamos a nossa mente, o nosso espírito, o nosso intelecto à palavra de Deus. Então, quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, ela é liberta dos seus próprios pensamentos ou mesmo das palavras deste mundo. Deixa eu desligar aqui desativar os comentários, porque eles não vão acrescentar nada. Apenas eu quero que você saiba que a palavra de Deus, ela liberta o nosso interior. A palavra de Deus liberta o oprimido. A palavra de Deus liberta o encarcerado. A palavra de Deus liberta o angustiado, o triste, o abatido, o depressivo. A palavra de Deus liberta o que está em dúvida, o que tem medo. A palavra de Deus liberta o que está ansioso. A palavra de Deus liberta a todos os que têm estado escravizados pelo pecado, pelo mal. E, obviamente, quando a pessoa é liberta no seu interior, na sua alma, quando a sua alma é livre, liberta, então o seu corpo, o seu exterior vai agradecer. Muito forte isso. Jesus disse para os judeus, os religiosos, os oficiais da religião oficial em Israel. Ele disse assim para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, minha amiga e meu caro amigo, sabe o que os judeus responderam? Eles disseram: nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como tu dizes, sereis livres? Eles serviram, sim. Lá no Egito, eles foram escravos por mais de 400 anos. Eles eram servos, eles eram escravos dos egípcios. Mas a terra prometida não lhes tinha garantido a liberdade, porque eles, dentro de si, continuavam com os mesmos erros, os mesmos pecados que tinham lá no Egito. Lá no Egito, eles eram escravos, viviam no pecado. Quando foram para a terra prometida, tiveram a sua terra prometida, mas continuaram no pecado. E essa é a lei da vida. A gente colhe aquilo que planta. E agora Jesus estava falando com eles, falando: sereis livres. E eles disseram: não, nós não somos escravos de ninguém. Nunca servimos ninguém. Quer dizer, eles estavam mentindo.
Mas eles não entendiam isso. Eles não compreendiam que eles estavam presos, servindo ao erro, ao pecado. O erro por quê? Eles não eram religiosos? Eram religiosos, não faziam, não cumpriam algumas regras da religião judaica? Sim, claro, mas eles cumpriam aquilo que era fácil, não o que era difícil. Eles cumpriam o que a carne podia se sujeitar, podia fazer, mas não a sua alma. A alma deles estava agarrada, presa à cobiça e etc. e outras coisas mais. Então Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis livres, meus discípulos. E a minha palavra, que é a verdade, você vai conhecer a minha palavra e a minha palavra vai libertá-la. Então, você, amiga e amigo, qualquer que seja o seu problema, seja de ordem sentimental, de ordem de saúde, seja de ordem econômica, qualquer que seja familiar, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja o seu problema exterior, se resolve no seu interior, na sua alma. Não adianta você ir para a academia, ter um corpo saradão, não adianta você ganhar todo o dinheiro desse mundo, não adianta você ter todo o sucesso desse mundo, não adianta você ter tudo que você gostaria de ter neste mundo. Se o seu interior está preso, escravizado pelo mal, pelo espírito do mal, então você vai continuar sendo escravo do mal. E somente a palavra de Deus, que é Deus em espírito, é capaz de libertar você. E não tem que pagar nada. E não tem que pagar absolutamente nada. É zero. Agora, é claro que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você está apegado. Por exemplo, a sua religião. Qualquer que seja a religião, seja a religião católica, evangélica, seja o judaísmo, muçulmano, não importa a religião, espírita, não importa a religião que você professa, umbandista, candomblecista, seja lá o que for. Você é um ser humano, você é gente, você é maior do que a sua religião. Portanto, você não pode ficar escravo de algo menor. É ou não é? Fala a verdade. Aqui para nós. Você é maior do que a sua religião. Você é maior. E Deus quer libertar você. Por quê? Porque a sua religião não trouxe a sua libertação, não tem trazido liberdade para você. A sua alma continua presa, triste, abatida. Você casou 1, 2, 3 vezes. Você vem tentando ser feliz na força do seu braço. E aí, o que tem dado? Tristeza, decepção, frustração. Você tem sido aquela pessoa triste pela própria natureza. Às vezes você se maquia e fica mais disfarçada, disfarça a sua tristeza, angústia, mas a sua alma continua gritando por socorro, por livramento. Jesus disse para você, diz para você, conhecereis a verdade. E o conhecimento da verdade é no intelecto, é no espírito, é na inteligência,
É na razão, é no racional. Você pensa, você lê, você avalia, você pesa, analisa. E então você decide o que você vai fazer com aquele instrumento poderoso que é a palavra de Deus. Se você segue obedecendo, então você vai ser livre. Se você segue rejeitando, você vai continuar sofrendo. Você vê, por exemplo, quantas pessoas têm se matado e não são os pobres, os aflitos, necessitados. A grande parte dos suicidas são pessoas que têm dinheiro. É tão forte isso, tão forte, que hoje já existe na Europa um sistema para você se suicidar de forma assistida. Você paga para morrer sem sofrer. Só que você acaba com o seu corpo, mas a sua alma continua vivendo. Acaba com o corpo físico. Você mata o corpo físico, mas o corpo espiritual, que é a sua alma, continua viva. Ela não vai morrer nunca. A alma não morre. Jamais. Jamais. Ela não morre nem quando entra no céu, nem quando entra no inferno. E aqui na terra, muito menos. A alma não morre. Ela é eterna. A alma é eterna. Se ela está a sofrer aqui na terra e a pessoa se mata o seu corpo, então a sua alma vai direto para o inferno, porque a pessoa resistiu, negou a oferta de Deus para libertá-la do inferno que ela vive. Jesus veio para libertar as pessoas que estão presas à depressão, ao medo, às dúvidas, à insônia, estão presas aos sofrimentos desse mundo. Ele veio para libertar. E essa libertação acontece com a palavra dele. A palavra dele é ele falando com a gente. Você quer ver Deus na sua vida? Leia a Bíblia. Você vai ver Deus falando com você. A palavra de Deus fala com a gente, é Deus falando com a gente. Jesus fala, se Jesus deixa uma condição, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, minha amiga e meu amigo, qualquer que seja a sua necessidade, aflição, dor, qualquer que seja o problema que você esteja passando, a palavra de Deus liberta você. A palavra de Deus liberta você. Você é liberto, sabe aonde? Quando você lê, absorve a palavra de Deus. Quando você come a palavra de Deus no seu espírito. Aí a sua alma vai saber o que é a liberdade. Porque é o que Jesus disse. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando a pessoa conhece a verdade, ela tem o Espírito de Deus. Quando ela tem o Espírito de Deus, ela tem o poder de Deus dentro de si. Ela tem o poder do Espírito Santo, ela tem o poder do nome do Senhor Jesus, ela tem o poder da palavra de Deus. Então, ela tem poder para dizer graças a Deus em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque ela crê no que está escrito.
Se Jesus venceu o diabo 3 vezes, usando apenas o que está escrito na palavra de Deus, imagine nós. Imagine você colocando a palavra de Deus em prática na sua vida. Você vai vencer todo e qualquer problema. Jesus venceu o próprio Satanás, usando apenas a palavra. O diabo tentou Jesus com a palavra. Usou uma palavra, a palavra de oferta do mundo inteiro, dos reinos desse mundo. Mas Jesus reagiu usando apenas a palavra e venceu o diabo. Então, amiga e amigo, se você quer vencer o inferno que você tem vivido, eu não estou tratando de religião, estou tratando da sua alma. É a sua alma. E eu estou apelando para que você venha usar a sua cabeça, sua razão, seu raciocínio, seu racional. E pense no que o Senhor Jesus oferece. Seja você crente ou incrédulo, não importa se você merece, se você não merece, Deus não nos trata de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com a nossa fé. Se nós temos fé na palavra dele, ele nos atende. Não importa se é macumbeiro, se é filho de santo, pai de santo, não importa se é católico, se é evangélico, se é judeu, se é muçulmano, não importa. Ele atende a todos os que apoiam a sua crença, sua fé na palavra dele. Porque a palavra dele não pode voltar vazia. Então, isso é possível para todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus. Você conhece a palavra de Deus, usa a palavra contra o mal que está na sua vida. Você tem o poder para repreender o mal. Você tem o poder para reagir, para se revoltar contra essa situação crítica que você tem vivido. Não se revoltar contra as pessoas, mas se revoltar contra o mal que as pessoas têm usado para atingir você. Muitas pessoas, infelizmente, elas me odeiam. Eu não sei por que me odeiam, mas me odeiam. Então, ao invés de querer mal para elas, de reagir de acordo com a vontade delas, que elas querem, o mal que está dentro delas quer que eu as amaldiçoe. Mas eu não vou fazer isso nunca, jamais, muito pelo contrário, eu vou orar por essas pessoas. Porque o mal que está dentro das pessoas que fazem o mal quer justamente isso, que a gente venha reagir contra as pessoas, mas não é contra as pessoas. A nossa guerra não é contra as pessoas, mas contra os espíritos imundos, contra os poderes do inferno que atuam nesse mundo. Então, contra o poder do inferno, você tem que reagir mesmo, você tem que se revoltar mesmo, não contra as pessoas, porque as pessoas são usadas pelo mal. As pessoas são usadas pelo mal. E o mal quer exatamente isso, que nós venhamos amaldiçoar as pessoas. Mas isso nós não vamos fazer. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne, nem sangue, contra pessoas, contra fulano, beltrano ou cicrano. A nossa luta é contra o mal. E contra o mal, Deus nos tem dado a autoridade da palavra dele, do nome dele, do Espírito dele, para que nós venhamos vencê-lo, vencer o mal. Então, amiga e amigo, quando você estiver enfrentando qualquer situação, não coloque as pessoas como instrumentos ou, digamos assim, as pessoas más, considerando as pessoas más, não é? Elas estão sendo usadas pelo mal. E o diabo quer justamente isso, quer suscitar em nós ira contra as pessoas,
para que nós também venhamos ser fracassados na fé. Mas a Bíblia ensina, a palavra de Deus ensina, o próprio Senhor Jesus ensina: conhecereis a verdade vos libertará, que é a palavra dele. Então você pode se libertar, se você quer, você vai se libertar quando você usar a palavra de Deus. E vai na medida certa, você vai no ponto crucial, na raiz, no cerne, na essência do mal, que é o espírito imundo que atua na vida das pessoas. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas adulteram, as pessoas fazem tudo que não presta, instigadas pelo mal. Instigadas pelo mal. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Você sabe, se você não sabe, vai saber. Eu era uma pessoa extremamente perturbada. Eu era muito endemoniado. Muito endemoniado. Você não tem ideia. Mas eu nunca manifestou o espírito, ou os espíritos imundos que estavam em mim. Nunca manifestou. Sabe como é que eu fui liberto? Eu fui liberto pela palavra de Deus. Quando eu li a Bíblia, quando eu abracei a palavra de Deus, quando eu bebi da palavra de Deus, quando eu comi da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o pão nosso de cada dia, é o pão, é o maná que Deus derrama para todos os que creem nele. Enquanto eu estava bebendo da palavra, então aquele espírito imundo que me escravizou durante muitos anos, ele não resistiu. Ele saiu por causa da palavra que eu comia, a palavra de Deus. Assim também será com você. Você que é aquela criatura que vai na igreja, está sempre se manifestando, você está faltando justamente isso. Ler a palavra. Fixar a sua mente, o seu intelecto na palavra, porque a palavra de Deus lava a gente. A palavra de Deus purifica a nossa mente, remove o mal que está dentro da gente. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu nunca manifestou espírito imundo no meu corpo, mas eu tinha, e tinha consciência disso. Mas a palavra de Deus me fez livre. Jesus disse que pela palavra vós estáis limpos. Quer dizer, nós ficamos limpos, lavados, purificados de todo o inferno quando absorvemos a palavra de Deus, que é a mente de Deus, que é a mente do Espírito Santo. A palavra de Deus é a mente de Deus. Quando você absorve a palavra de Deus, você absorve a mente divina. E eu pergunto, quem poderá resistir? Que mal poderá fazer ou prevalecer na sua vida? Não tem como, porque é a mente de Deus em você. Então, você tem uma riqueza incalculável, que é a palavra de Deus. Você pode estar sozinho, pode estar no deserto, pode estar na prisão, pode estar no hospital, qualquer que seja o lugar onde você estiver, num palácio, ou num barraco, ou debaixo de um viaduto. Leia a Bíblia, você vai ficar livre dessa situação crítica que você tem vivido. Essa é a palavra de Deus, é o pão de Deus, é o pão dos anjos para cada um de nós. Graças a Deus, aleluia. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. E é isso que Deus nos dá. Vamos agarrar isso, minha amiga, meu amigo. Você talvez diga, bispo, ora por mim, eu estou com esse problema. Orar é fácil, eu oro. Eu tenho orado por todos.
Eu tenho orado até pelos inimigos, ou melhor, por aqueles que são nossos adversários. Mas se as pessoas não querem dar ouvidos à palavra de Deus, o que adianta a oração? Não é? Então, minha amiga e meu caro amigo, você que está sofrendo, gemendo, você que quer uma chance, Deus está dando essa chance para você. Ele está dizendo, conheça a minha palavra, e a minha palavra vai libertar você. Conheça a minha palavra, e fala para os doentes, conheça a minha palavra, e a minha palavra vai curar você. Você que está oprimido, conheça a minha palavra, e a minha palavra vai libertar você. Qualquer que seja o seu problema sentimental, conheça a minha palavra, e a minha palavra vai libertar você, como foi que fez com a mulher samaritana. Jesus, amiga e amigo, é o mesmo, ele continua o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente, fará no futuro. E ele faz com o quê? Com a palavra, só usando a palavra. Não é bacana isso? Só a palavra. E o que você tem que dar para receber esse favor de Deus? Apenas acreditar na sua palavra, na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.